Antes do tempo, antes da matéria, antes da primeira estrela brilhar, havia apenas Deus. Um ser eterno, infinito, perfeito. Ele não precisava de nada, mas escolheu criar, por amor, por propósito, por glória. A Bíblia começa com: no princípio, Deus criou os céus e a terra, mas ele já existia antes do princípio. Tudo começa nele e tudo volta para ele. Deus falou e a luz surgiu. Separou o dia da noite, formou oceanos, montanhas, florestas, estrelas e animais. Cada detalhe da criação refletia sua glória. Mas o ápice veio com o ser humano, Adão e Eva, feitos à imagem e semelhança de Deus. Não apenas criaturas, mas filhos, colocados no jardim do Éden, um lugar de beleza indescritível. Ali, viviam em comunhão perfeita com o Criador, sem dor, sem morte, sem medo. Ser feito à imagem de Deus significa que temos valor, propósito e capacidade de relacionamento com Ele. Isso muda tudo. Não somos acidentes cósmicos, somos parte de um plano eterno. Mas havia uma escolha. No centro do jardim, uma árvore. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus disse: não comam do fruto dela. Era um teste de confiança, um limite que revelava liberdade, porque o amor verdadeiro só existe onde há escolha. Então veio a serpente. Satanás, disfarçado, sussurrou dúvidas. Será que Deus disse mesmo? Vocês não morrerão. Serão como ele. Eva olhou, desejou, comeu. Adão seguiu. E com uma mordida, tudo mudou. O pecado começa com dúvida, desejo e desobediência. É assim até hoje. A mesma estratégia, o mesmo engano. O pecado entrou no mundo. A inocência foi perdida. O relacionamento com Deus foi quebrado. Adão e Eva se esconderam, sentiram vergonha, tentaram se cobrir com folhas, mas nada podia esconder a culpa. Deus os chamou. Onde estão? Não porque não soubesse, mas porque queria restaurar. A dor, o sofrimento e a morte passaram a fazer parte da história humana. A criação perfeita foi corrompida. Eles foram expulsos do Éden. Um anjo com espada flamejante guardava o caminho. A separação havia começado. Mas mesmo ali, Deus fez uma promessa. Disse à serpente: porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a dela. Ela te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Era o início do plano de salvação. Uma semente viria, um Salvador nasceria. A esperança não estava perdida. Esse versículo é chamado de Proto-Evangelium, o primeiro evangelho. Já em Gênesis, Deus anuncia Jesus. Mesmo diante da queda, Deus não desistiu da humanidade. Ele não apenas puniu, ele planejou redimir. Essa é a origem da nossa história. Uma criação perfeita, uma escolha fatal e uma promessa eterna. A jornada da redenção está apenas começando e você está convidado a fazer parte dela. Você já pensou que sua vida também tem um Éden, uma queda e uma promessa? Quantas vezes escolhemos o fruto errado? Quantas vezes ouvimos a serpente em vez da voz de Deus? Mas a boa notícia é: Deus ainda chama, ainda busca, ainda promete redenção. A queda foi devastadora. O mundo perfeito agora estava marcado pela dor, pelo pecado e pela separação. Mas Deus não desistiu. Desde o início, ele já tinha um plano para resgatar, redimir e restaurar. Logo após a queda, Deus fez uma promessa. Falando à serpente, ele disse: porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a dela. Ela te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa foi a primeira profecia sobre o Salvador. A semente da mulher, Jesus, viria. Seria ferido, mas esmagaria o poder do mal. Ao longo dos séculos, Deus levantou homens e mulheres para anunciar sua vontade. Profetas que guiavam, advertiam e traziam esperança. Eles não apenas falavam do presente, apontavam para o futuro, para o Messias, para o Redentor. Deus chamou Abraão
e fez uma promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa bênção viria através de sua descendência, o Messias. Moisés libertou o povo do Egito, mas também anunciou algo maior. O Senhor levantará um profeta como eu, do meio de vós. Esse profeta seria Jesus. Isaías viu com clareza. Ele foi ferido por nossas transgressões, moído por nossas iniquidades. Um servo sofredor, um sacrifício vivo. O Messias que carregaria nossos pecados. Miqueias revelou o local do nascimento. De ti, Belém, sairá aquele que há de reinar em Israel. Não seria em palácio, mas em uma pequena vila. Simples, humilde, profético. Daniel foi além. Ele profetizou o tempo exato da vinda do Messias. Com precisão matemática, anunciou quando o ungido seria cortado. A história estava sendo escrita com detalhes divinos. Jeremias falou de um novo coração. Zacarias descreveu a entrada triunfal em Jerusalém. Oséias revelou o amor que restaura. Cada profecia era uma peça do quebra-cabeça. Cada palavra, um sinal. Cada geração, uma esperança. Deus não ficou em silêncio. Ele falou, prometeu, preparou. E quando o tempo chegou, enviou seu filho. A promessa estava viva. A esperança estava a caminho. O resgate estava próximo. Durante séculos, os profetas anunciaram. A promessa foi repetida, esperada, preservada. E então chegou o tempo. O plano de Deus se cumpriu. O céu tocou a terra. O Verbo se fez carne. Jesus não veio como rei em carruagem. Veio como bebê em manjedoura. Nascido de uma virgem em Belém, como profetizado. O Filho unigênito de Deus. A segunda pessoa da Trindade. Ele se esvaziou de sua glória e habitou entre nós. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. Jesus viveu uma vida perfeita, sem pecado, cheia de compaixão, verdade e poder. Mas o mundo não o reconheceu. Foi rejeitado pelas autoridades religiosas, traído por um amigo, condenado injustamente, crucificado entre criminosos. Mas sua morte não foi um acidente. Foi um sacrifício voluntário. Na cruz, ele tomou sobre si o pecado de toda a humanidade. Pagou o preço que nós merecíamos. Reconciliou o mundo com Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ao terceiro dia, o impossível aconteceu. A pedra foi removida. O túmulo estava vazio. Jesus ressuscitou corporalmente dos mortos. Ele apareceu a Maria, aos discípulos, a mais de 500 pessoas. Comeu com eles, falou com eles, provou que a morte foi vencida. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Mas Ele ressuscitou, e isso muda tudo. Esse é o clímax da história. O momento em que o céu venceu o inferno. O Filho de Deus venceu a morte e abriu o caminho para a vida eterna. Você já pensou no que a cruz significa para você? Não é apenas um símbolo, é um convite para ser perdoado, para ser restaurado, para viver com propósito. A cruz é onde a justiça de Deus encontra a misericórdia e onde você encontra a esperança. Jesus venceu a morte, ressuscitou, apareceu aos discípulos, falou com eles, comeu com eles. Mas sua missão na terra estava chegando ao fim. Era hora de voltar ao Pai, mas não sem deixar uma promessa. 40 dias após a ressurreição, Jesus levou seus discípulos ao Monte das Oliveiras. Ali, diante deles, ele foi elevado aos céus, não como espírito, mas em corpo glorificado. Eles olharam para cima, maravilhados, e 2 anjos apareceram e disseram: este mesmo Jesus, que dentre vós foi recebido acima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Jesus ascendeu, mas deixou uma promessa: ele voltaria. A ascensão não foi um adeus, foi um até logo. Ele subiu em glória, mas voltará em glória ainda maior. Ao longo do Novo Testamento, essa promessa é repetida: Jesus voltará.
não como servo humilde, mas como Rei dos reis, Senhor dos senhores, com poder, justiça e glória. E então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens, com grande poder e glória. Ele virá para restaurar todas as coisas, para julgar com justiça, para reinar com paz. A segunda vinda é a esperança viva da igreja. Não é teoria, é profecia. Não é dúvida, é certeza. A Bíblia descreve esse retorno com imagens poderosas: cavalos brancos, trombetas celestiais, exércitos celestiais e Jesus com olhos como chamas de fogo, coroado com muitos diademas. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. Ele virá para vencer o mal, para derrotar o anticristo, para prender Satanás, para estabelecer seu reino. Não será um evento secreto, será visível, global, incontestável. Enquanto esperamos, vivemos com propósito. A segunda vinda não é apenas sobre o futuro, é sobre como vivemos hoje, com fé, com santidade, com expectativa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele voltará, e cada dia nos aproxima desse momento. Você está esperando, está preparado, está vivendo como quem crê que o Rei está voltando? A promessa foi feita. O Salvador veio, morreu, ressuscitou, ascendeu e prometeu voltar. Mas o retorno de Jesus não será apenas um evento, será o início de uma nova era, a consumação final da história de Deus. Jesus voltará, visivelmente, com poder e glória, não como servo, mas como Rei. Após sua volta, Jesus reinará por 1000 anos, com paz, justiça e harmonia, e viverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Será um tempo de prosperidade, conhecimento de Deus. Satanás estará preso, o mal não terá lugar. O milênio será como um vislumbre do Éden restaurado. Um tempo para ver como o mundo pode ser sob o governo perfeito de Cristo. Ao fim dos 1000 anos, Satanás será solto por um breve período, mas será derrotado definitivamente. Então virá o juízo final. Vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado. Todos os que rejeitaram a Cristo serão julgados. A morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. Não haverá mais mal, nem dor, nem separação. Esse julgamento será justo. Deus não ignora o pecado, mas oferece salvação até o fim. Então, tudo será feito novo. Deus criará novos céus e nova terra, sem pranto, sem lágrimas, sem morte. Eis que faço novas todas as coisas. A nova Jerusalém descerá dos céus. O povo redimido viverá com Deus, para sempre, em comunhão perfeita, como era no princípio, mas agora eterno. A história termina onde começou, com Deus e o homem juntos, mas agora sem possibilidade de queda, sem fim. Essa é a grande história de Deus, da criação perfeita, passando pela queda, pela redenção e culminando na restauração eterna. Você não está aqui por acaso. Essa história é também sua. O convite está aberto, a porta está escancarada. Jesus é o caminho. Você quer fazer parte dessa eternidade? A decisão é agora. A esperança é real. O Salvador vive. Se essa mensagem tocou seu coração, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe. Essa é a história de Deus e você pode fazer parte dela. A eternidade começa com uma escolha. Escolha Jesus.